Jeremias, capítulo 9. Jeremias 9, 23 e 24. Hoje eu quero falar sobre a raiz de todos os pecados. O pecado principal, o pecado mor, aquele do qual todos os outros pecados nascem, que é o orgulho. Todos os pecados, como nós veremos, são filhos do orgulho. O texto bíblico diz o seguinte: assim diz o Senhor: não se glorie o homem, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, é me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Esses dois pequenos versos são basicamente a condenação absoluta do orgulho, da vanglória. A vanglória é uma das expressões do orgulho. O orgulho se expressa de duas maneiras. Uma delas é a vanglória. O que é o orgulho? O orgulho, ele é o realinhamento silencioso da alma, onde Deus deixa de ser a referência e ele se torna apenas um critério nas coisas. Nenhum pecado começa na desobediência em si. Todo pecado começa lá a gênese mesmo do pecado não é a desobediência em si. A desobediência é o efeito. O pecado começa numa desordem no coração. Ele é uma desordem. O orgulho, que é o pai de todos os pecados, ele não é apenas uma rebelião contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os limites de Deus, contra o modo de Deus, contra os valores de Deus. O orgulho, ele é, antes de tudo, uma substituição de coisas na alma. Uma desordem das coisas no nosso coração. O orgulho, ele não apenas desobedece a Deus, ele tenta ocupar o lugar de Deus. Não é apenas um desprezo por Deus e pela sua palavra, mas uma tentativa, consciente ou não, de ocupar o seu lugar. Isso é o orgulho. O orgulho é o pecado original, a heresia original, o erro original, a desordem original. Ele não é necessariamente a negação da existência de Deus, mas ele é a convicção de que podemos ser como Ele, ou até mesmo melhor do que Ele. Isso é o orgulho. O orgulho não precisa negar a existência de Deus, mas ele é sempre uma afronta quanto à posição de Deus. É quando passamos a acreditar que podemos ser como Ele, ou até melhores do que Ele. Ainda que a mente cognitiva, os processos lógicos da nossa mente não pensem assim, o coração pensa assim. Quando se lê os pais da igreja, né, aqueles primeiros
escritores depois dos registros bíblicos na igreja, os primeiros pastores da igreja depois dos apóstolos. Se lê os grandes puritanos e os grandes homens de Deus buscando a concepção que eles tinham a respeito do orgulho, você fica pasmo com a maneira como nós reduzimos, como nós nos distanciamos da verdade sobre o orgulho. C.S. Lewis, por exemplo, já aqui pertinho da gente, num livrinho muito interessante que todo crente deveria ler se pudesse, chamado Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. C.S. Lewis não é o autor só das Crônicas de Nárnia, né? Tem coisas muito melhores ainda do que Nárnia para serem lidas. E Cristianismo Puro e Simples, Lewis define orgulho. E ele chama o orgulho de o grande pecado. Com toda razão, com toda certeza. E ele disse o seguinte: foi pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva todos a outros vícios. Ele é o pai de todos os outros vícios. O orgulho é sempre interno, mas ele sempre eclode em outros pecados, em outros vícios. O orgulho é o estado de espírito completamente anti-Deus. É o estado da alma anti-Deus. Foi assim que ele definiu o orgulho, sabiamente. Onde há pecado, há orgulho, de alguma maneira. Todo pecado tem a sua tomada plugada lá no orgulho. É o orgulho que alimenta todo o pecado. Todo pecado tem a sua raiz fincada lá no orgulho do coração. E tudo isso começa nessa desordem da alma, nesse deslocamento do centro do nosso coração, daquilo que está no centro, que ocupa o centro do nosso coração. Tudo começa nesse desalinhamento do nosso coração. Quando o nosso eu, nós mesmos, né, que eu vou chamar de o nosso eu, não usa a palavra eu como a psicologia usa, como o ID da nossa psique. Quando a nossa persona, nossa consciência, nós mesmos, né, quando o nosso eu deixa de se reconhecer como criatura e passa a se considerar a referência, o centro, quando ele se esquece que é dependente e começa a crer que é digno de reconhecimento, aí há esse deslocamento do centro. Quando esse deslocamento acontece no nosso coração, isso é o orgulho. E todos os pecados nascem dessa desordem, desse deslocamento no coração humano. Todo pecado é fruto dessa desordem. Agostinho, possivelmente o crente mais inteligente depois do apóstolo Paulo, quando ele tratou da questão do orgulho, na verdade ele escreveu um livro inteiro para falar disso. Agostinho escreveu um livro que ele chamou de Cidade de Deus. E esse é outro livro que todo crente tinha que ler depois que lesse a Bíblia inteira pelo menos uma vez. Esse e o Confissões de Agostinho. Talvez você precise ler ele algumas vezes, porque ele é tão profundo, quase tão profundo quanto a Bíblia. Ele não alcança a Bíblia, nem de longe. Mas a profundidade do raciocínio, da perspicácia, da precisão de Agostinho, ela se equipara às primeiras vezes que a gente lê Romanos, né? A gente fica até meio perdido.
Mas em Cidade de Deus, Agostinho, ele elabora uma analogia de duas cidades. A cidade de Deus, chamada Cidade de Deus, e ela é chamada Cidade de Deus porque ela é formada pelo amor a Deus e o desprezo de si. E a outra cidade é a cidade dos homens. Enquanto a cidade de Deus, ela é formada pelo amor a Deus e o desprezo de si, a cidade dos homens é formada pelo amor a si e o desprezo de Deus. E o orgulho, antes de tudo, antes de ser uma conduta externa, ele é uma direção do nosso amor, de para onde o nosso amor está direcionado. É isso que Agostinho está dizendo ali. Que o orgulho é um reposicionamento do nosso coração para amar outra coisa como se fosse Deus. Ainda que essa coisa, e sempre essa coisa, no final das contas, será nós mesmos. Um homem de Deus disse que é como se a nossa alma, que deveria sempre apontar e caminhar para cima, para o céu, ela se curvasse para nós mesmos. E é isso que ele trata nesses dois livros. Então o orgulho, ele é um redirecionamento do amor. Ele é um amor deslocado do alvo correto. Quando o amor deveria subir até Deus, ele se curva para dentro de nós mesmos, então nasce o pecado do orgulho. Alvi Plantinga, um filósofo cristão, quando ele está pensando nisso, no livro Conhecimento de Deus, que é um debate que ele faz com outro filósofo não cristão, ele definiu o orgulho como uma mistura de autoabsorção, isto é, um narcisismo como uma superestimação das próprias habilidades ou dos próprios valores, em suma, presunção. O orgulho é pensar muito sobre si mesmo e pensar muito de si mesmo. Outro que matou a charada também. Então, não se trata apenas... O pecado não é apenas... O orgulho não é apenas ter uma autoestima elevada, sabe, inflada, um ego inflado. O orgulho não é só isso. O orgulho é ter o eu como centro de gravidade, a partir do qual todas as outras coisas precisam orbitar esse eu. Todas as outras coisas são como a lua é para a terra, são satélites a nosso serviço. A família, a profissão, a sociedade, a igreja, até mesmo Deus. É isso que é o orgulho. Orgulho é quando o eu ocupa esse centro, desloca tudo, redireciona o amor que era para Deus, para nós mesmos, e Deus, então, deve fazer parte desse colorário de coisas que orbitam o nosso eu a nosso serviço, sob a nossa vontade. Isso é o orgulho. O orgulho, ele impede que qualquer pessoa se conheça de verdade, porque ele sempre faz a pessoa pensar mais de si mesmo. Então, aquela verdadeira busca, a honesta busca por autoconhecimento, que muitos filósofos tinham no passado, e que algumas pessoas, eventualmente, dizem estar nessa empreitada, né? Eu estou em busca de me conhecer, eu preciso me encontrar. Eu ainda não sei quem eu sou, eu não sei qual é a minha identidade. E, na verdade,
A maioria das pessoas está nessa crise, mesmo que não assumam, não saibam. E é por isso que os consultórios daqueles que pretensamente sabem dizer onde encontrar essas respostas estão lotados. Porque o orgulho, ele impede que uma pessoa se autoconheça de verdade. Ele mascara tudo, ele camufla tudo. Ele sempre pinta algo em cima da verdadeira realidade. Então, quando a pessoa olha para si mesma, ela nunca se vê. Ela sempre vê uma projeção do seu próprio orgulho. Então, ela nunca se conhece de verdade. O orgulho infla, mas também esvazia. Isso é interessante. O orgulho não age sempre inflando e nos fazer mais de nós mesmos, mas muitas vezes menos de nós mesmos. O orgulho nunca revela, ele só esconde, só deturpa, só deforma. O eu orgulhoso vive em oscilação. Ora sente de mais, ora de menos. Mas nunca encontra repouso nem satisfação, ele nunca descansa. Porque ele está sempre em busca de dar a manutenção naquela pintura, naquela camuflagem. Então ele nunca se satisfaz, nunca descansa, nunca encontra repouso. Por isso só é possível se autoconhecer quando o eixo volta para o lugar. Estiver fora de nós mesmos. Nós precisamos de um centro que não seja nós mesmos. Se o orgulho é essa raiz de todos os pecados, o pecado que é a manifestação mais pura de orgulho é o egocentrismo. E o egocentrismo, em termos de sistema, é o humanismo. É o homem no centro de todas as coisas. Nesse texto que nós lemos de Jeremias, veja que Deus não deixa espaço para nenhum tipo de acordo. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. 3 coisas apenas citadas como exemplos comuns. Essa lista poderia ser enorme. Não se glorie o belo na sua beleza, não se glorie o inteligente na sua inteligência, não se glorie o esperto na sua estultícia, não se glorie o habilidoso na sua habilidade, e assim por diante. Mas ele cita 3 que são as mais comuns. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Não há espaço para acordo. Não há espaço para argumentação. Não há nenhuma margem para vírgula mas em seguida. Não há. Ou nos gloriamos em Deus ou em nós mesmos. Não há uma terceira via. Não há uma terceira opção. Ou você se gloria em Deus, em conhecê-lo, ou você se gloria em si mesmo. Quando a gente lê Paulo ratifica isso com outra linguagem. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29, Paulo reafirma isso. 1 Coríntios 1, 26 a 29 é aquele texto onde Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as fracas do mundo para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são, para que o homem não se glorie em si mesmo. É isso que ele diz, não se vanglorie em si mesmo. É a mesma coisa. A vanglória
né? O gloriar-se em si mesmo é o impulso de inflar a própria importância e o próprio valor. Não necessariamente com mentiras. Não significa que estejamos necessariamente errados. Muitas vezes a sabedoria existe, a beleza existe, a inteligência existe, né? Mas a gente infla a importância e o valor com um amor desordenado por nós mesmos, julgando que merecemos algo por isso, julgando que algum tipo de honra, aplauso, reconhecimento é digno dessas coisas. A igreja de Corinto, por exemplo, para onde Paulo está escrevendo, ela se gloriava nos seus dons. Ela se gloriava na influência que ela tinha, no poder que ela tinha, na riqueza que ela tinha, porque era uma igreja rica, nas suas posses. E Paulo respondeu basicamente com uma teologia da fraqueza, né? A fraqueza, Deus usa a fraqueza, Deus prefere a fraqueza. E Paulo faz eles olharem para a cruz de Cristo, apontando a cruz, que é a maior expressão de fraqueza humana, como o maior objeto do poder de Deus manifestado em toda a criação. Na cruz de Cristo, toda pretensão humana, todo orgulho é desmontado, é desmascarado. Nenhum orgulho subsiste à cruz de verdade. Agora você imagina, se na época que Paulo está escrevendo a vanglória já era uma tentação para os crentes, você imagina no nosso tempo, onde expor-se é praticamente uma obrigação social, onde contar para os outros o que a gente tem, sabe fazer, o que a gente come, o que a gente veste, onde a gente vai, é quase uma obrigação, né? As redes sociais são o palco perfeito para o exibicionismo do eu. E o eu é exibicionista. Não existe o eu discreto. O eu é sempre exibicionista. Até na descrição, ele quer aparecer como discreto. Ele quer ser visto como discreto. Ele é exibicionista. E a rede social é o palco do eu, né? Nunca foi tão fácil exibir tanto para tantos com tão pouco conteúdo, né? Nunca foi tão fácil. Então, se exibe o que fizemos, a beleza que acreditamos que temos, o conhecimento que achamos que temos, a família que acreditamos ser a mais bela do mundo, né? As condições que temos, e é o palco perfeito para o eu. Jesus, em Mateus capítulo 6, lá dentro do Sermão do Monte, Jesus, ele condena aqueles homens que oravam em público para serem vistos pelos homens, os que jejuavam e faziam a cara de Madalena arrependida, né? Aquela cara tristonha para serem elogiados como os que jejuavam, aqueles que ofertavam só publicamente para serem vistos ofertando. Jesus os condena a todos, vocês lembram? Jesus os condena. Até nas nossas boas obras, então, o desejo de ser validado, de ser apreciado, de ser reconhecido pelos outros, admirado, se infiltra. O orgulho se infiltra até nas boas obras. O único desejo por trás dessas ações é o de projetar um eu ideal e digno de aceitação. É o único objetivo real ali.
um eu desejável, um eu competente, um eu resolvido, né? Eu sou assim, um eu maduro, um eu vencedor. É aquela performance do eu, o eu performático, o eu que está sempre atuando, sempre no palco, sempre apresentando o personagem ideal, sempre apresentando o cristão que deveria ser. Eu vou dizer para vocês, nenhum ambiente é tão propício para o orgulho quanto o religioso, quanto a igreja, quanto o ambiente espiritual. Se você acha que a rede social é realmente o maior palco para o exibicionismo do eu, não é. Ela só é a maior publicadora disso. Mas o ambiente mais fértil para isso se chama igreja. É onde a hipocrisia e o orgulho reinam maximamente abaixo apenas dos limites estabelecidos pelo cabeça correto da igreja, que é Cristo. Nunca houve um tempo onde tanta vanglória é vista. No fim das contas, toda vanglória é um deboche da suficiência da graça de Deus. Toda vanglória é um deboche da suficiência da graça de Cristo. Toda vez que nos gloriamos em nós mesmos, estamos debochando da graça de Deus como se ela não fosse suficiente para nós. Quando buscamos o reconhecimento dos homens, estamos dizendo que o olhar de Deus para nós não basta. Que Deus saber não é suficiente. Que nós precisamos de mais alguns olhos, de mais alguns comentários, de mais algumas curtidas, de mais alguns elogios, ou pelo menos dormir sabendo que mais alguma pessoa soube de quem nós somos e do que fizemos. É isso. Quando medimos nosso valor por curtidas, por títulos, por realizações, por carisma, por posses, estamos dizendo que o Evangelho da Graça não é suficiente. A fé verdadeira mesmo, ela desfaz toda a vanglória, diz Paulo em Romanos 3:27. Agora, uma coisa interessante é que o orgulho nem sempre se apresenta como força. Ele também se apresenta como fraqueza. Às vezes, ele se disfarça de sábio, mas às vezes, de piedoso. Sabia disso? O orgulho nem sempre faz você pensar mais de si mesmo. Às vezes, ele falsifica uma piedade, uma fraqueza. O orgulho pode se expressar tanto em arrogância, quanto em fragilidade. Tanto em agitação, quanto em silêncio. A autopiedade é a outra manifestação do orgulho. Uma das manifestações do orgulho, a vanglória. Pensar mais de si mesmo. A outra manifestação do orgulho, a autopiedade. Parecer o coitado. É o vitimismo. A autopiedade. A autopiedade é apenas o orgulho que não conseguiu aplauso, né? Mas ele ainda exige algum tipo de reconhecimento. Veja como eu sou humilde. Veja como eu sou frágil. Veja como eu sofro sendo assim. O orgulho, quando não consegue aplauso, ele vai exigir reconhecimento no outro oposto. Entende? Veja como eu sou o fraco da história, a vítima. Ele é o ego ferido que quer ser notado, quer ser louvado. Deixa eu fazer uma ressalva. Existem dores reais, sofrimentos legítimos.
Existem, claro, obviamente. Mas quando a dor se transforma em identidade, a pessoa se identifica com a dor dela, isso passou a ser idolatria do eu. Há dores que são legítimas, mas quando essa dor passa a ser a identidade de uma pessoa, essa pessoa é uma idólatra. Ela idolatra a si mesma. Não podemos fazer das nossas dores a nossa identidade, mesmo que elas sejam legítimas. Conheci uma pessoa uma vez que trabalhava normalmente. Ela desenvolveu um problema de saúde sério e precisou encostar no INSS. E ela ficou chateada porque isso foi necessário. O salário diminuiu um pouco. E ela foi fazendo o tratamento. E com o tratamento ela melhorou. E voltou a ser capaz de trabalhar. Porém, ela amou a condição que ela estava. Porque todos diziam, coitadinho de você. Que pena que você está assim. E ele passou a amar isso e fazer dessa posição a sua identidade. E ele amou a condição. A ponto de agora ele lutar para continuar necessitado do INSS. Não porque ele queria continuar com aquele salário, mas porque ele amou a maneira como as pessoas o tratavam. Ele creu que dependia de todo aquele amparo e cuidado para ser feliz de verdade e reconhecido, para ser amado. Isso é um pecado. Tem gente que tem problemas reais, mas fazem dos seus problemas a sua identidade. Eles não passam o tempo e eles nem percebem. Agora eles não querem mais deixar o problema, porque o problema os fez notados de alguma maneira. E era isso que ele queria, ser notado. Não conseguiu ser notado com o trabalho. Não conseguiu ser notado com a vanglória, de alguma maneira. Mas ele percebeu que foi notado na fraqueza. Então ele passou a amar a condição da fraqueza e fez dela a sua identidade, mas o desejo no fundo ainda é o mesmo, só ser notado e reconhecido. Isso é orgulho do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Quando a dor se transforma em identidade, e quando essa identidade suplica para ser admirada ou reconhecida, já não estamos mais no território da vulnerabilidade humana, mas entramos no campo da idolatria do eu. Enquanto a vanglória é a resposta do orgulho ao sucesso, ou aparente sucesso, a autopiedade é a resposta do orgulho ao sofrimento. A vanglória diz, eu mereço admiração porque conquistei isso, porque fui resiliente, fui perseverante, olha como eu dei conta de passar por isso tudo, né? A autopiedade diz, eu mereço admiração porque sofro tanto, mas ainda é a busca pela admiração dos outros, a busca pela honra dos homens. Ainda é. Então a vanglória diz, eu mereço admiração porque conquistei isso. A autopiedade diz, eu mereço admiração porque eu sofro tanto. Em ambos os casos, o alvo é o mesmo, a glória do eu, a sede de centralidade, a sede de ocupar um lugar que não é nosso, o desejo de ser o personagem central da história, o personagem principal da narrativa. É por isso que todo testemunho onde é dado, mas Cristo é um detalhe, isso é um pecado. É orgulho. Ou de vanglória, ou de autopiedade.
A fé verdadeira não romantiza o sofrimento. Ela o oferece a Deus em silêncio e esperança, em rendição e dependência. Há um tipo de lamento que é santo. Nós temos um livro na Bíblia que chama Lamentações de Jeremias. Há um tipo de lamento, de pranto, de lágrima, de choro que é tão santo quanto o louvor, o júbilo, o regozijo. Mas há um tipo de lamento que é performático, que é a performance do eu. E a diferença está em quem está no centro da cena. Quem está no centro da narrativa? Nenhum de nós sofreu tanto como Jesus. Não chegamos nem... Se nós fôssemos um grão de areia e Cristo o oceano inteiro, a proporção ainda está muito longe da realidade. Do que Cristo sofreu e nós sofremos. Eu não precisava nem pegar Cristo, porque o sofrimento dele é quase infinito. O sofrimento que ele passou. Eu poderia pegar apenas Jó. Nós não sofremos 10% do que Jó sofreu. Né? Mas você não vê Cristo. Você não vê Cristo como um sofredor profissional, fazendo do sofrimento a sua identidade. A identidade de Cristo, o clímax da sua obra está na cruz, mas ele não fez da cruz a sua identidade. Ele fez a glória do Pai a sua identidade. Ele não usou suas feridas para capturar simpatia, apesar das suas feridas nos trazer paz, como diz Isaías. Ele sofreu com dignidade, com obediência e em silêncio. A Bíblia diz que no momento em que ele mais sofreu, ele não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro. Mas a gente bate o dedinho no pé da cama, publica e diz, olha como eu sofro. Não é? E às vezes, mesmo quando o sofrimento é legítimo, é digno, é real, nós amamos mais o retorno que isso traz para o nosso ego do que a solução do problema. Jesus contou outra parábola muito precisa sobre o orgulho. Essa está em Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14, a parábola do fariseu e do publicano. Nessa parábola, um fariseu faz uma oração. Graças te dou, Pai, porque eu não sou como esse publicano. Eu oro todo dia, eu jejuo todo dia, eu dizimo certinho, eu dou ofertas. Eu sou excelente. Só faltou ele terminar assim. Eu sou excelente, eu sou o melhor filho que o senhor poderia ter. Enquanto isso, o publicano está ali, do outro lado, sem coragem nem de olhar para cima, para o céu, batendo no peito e dizendo, sou um pecador, tem misericórdia de mim. A resposta de Jesus foi a seguinte, o publicano desceu justificado. É assim que ele termina. O fariseu, ele não estava agradecendo de verdade pelo privilégio de conhecer o que o outro não conhecia. Não estava agradecendo de verdade pela oportunidade de servir que o outro não aproveitou. E ele aproveitou a oportunidade de servir, de ser útil, de dizimar, de ofertar. Ele não agradeceu de verdade o fato de ter nascido numa condição favorável. Não era gratidão. Ele não estava agradecendo de verdade, ele estava comparando. A oração dele começa assim, graças te dou, porque não sou como aquele. Ele não estava adorando, ele estava se exaltando para Deus.
Ele estava, na verdade, listando o que ele achava que era digno de mérito. O problema dele não era nem o que ele fazia as coisas certas. Não era a prática religiosa dele que estava errada. Era que ele confiava nessa prática, e não em Deus. Ele confiava no que fazia, e não para quem fazia. Porque ele não fazia para Deus, ele fazia para ele mesmo. Ele fazia justamente para poder dizer essas coisas em público. Ele fazia para ele mesmo. O objetivo dele, os olhos dele sempre estavam nele mesmo. Ele acreditava que isso o tornava superior ao merecedor. E isso é a essência da vanglória espiritual. Confiar mais no próprio desempenho do que na misericórdia de Deus. Essa é a essência do orgulho. A fé verdadeira é sempre um movimento de rendição. Você vai ver isso na Bíblia. Todo encontro real com Deus expõe os homens a uma humilhação instantânea que muda toda a vida. Quando nós crentes cunhamos essa expressão, você já teve um encontro com Jesus, né? A gente perdeu de vista o significado dessa expressão. Todo encontro real com Deus nos humilha de tal maneira que nunca mais conseguimos nos ver da mesma maneira. Vou te dar 3 exemplos. Olha o exemplo de Jó. Jó era um homem que o próprio Deus designou como justo, reto e que se desviava do mal. Já são qualidades que muitos de nós não temos. Certo? Mesmo assim, esse homem que era justo, reto e se desviava do mal, passa por um sofrimento. E no sofrimento, ainda que ele resista enquanto pôde na sua própria força, essa própria força nunca é suficiente. E chega uma hora que ele não aguenta mais e ele questiona. E Deus dá a ele a audiência, vem com um monte de perguntas, sem nenhuma resposta, como os irmãos já sabem. E a conclusão a que Jó chega, Jó 42, 5 e 6, por favor. Jó 42, 5 e 6. No final, o que importa do livro de Jó não é o começo, é o final. Porque o que importa é como a história termina. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele está falando isso, um homem que começou a história sendo reto, justo, que se desviava do mal. Por isso, porque agora eu te vi, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Todo encontro real com Deus nos humilha e arranca de nós toda a capacidade de vanglória. Nós só conhecemos o verso 5 de cor. Nunca mais cite só o verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porque o resultado disso a gente não quer. A gente quer ver Deus, mas a gente não quer o resultado disso. O resultado disso é que você vai se abominar se você ver Deus. Todo encontro genuíno com Deus resulta numa humilhação, auto-humilhação e no esfarelamento de toda vanglória e de toda autopiedade. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Outro exemplo, Isaías, capítulo 6, o comecinho, o chamamento especial de Isaías, porque Isaías já era profeta. Isaías entra no templo e tem aquela visão gloriosa do Cristo em glória no seu trono. Certo? E qual é a resposta de Isaías ao encontro que ele teve com Deus? Ai de mim. Por quê?
É o verso 6, não é? Verso 6, que fala assim? Não, então é o 5, um pouquinho. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Todo encontro genuíno com Deus nos humilha e desfaz toda a vanglória. O centurião romano, que chega diante de Jesus, e a única coisa a única possibilidade de relação que ele vê com Cristo é a distância, porque ele não se percebe digno nem de que esse Cristo pise na casa dele. Todo encontro genuíno com Deus arranca de nós a vanglória. Em Mateus 6, como eu disse, onde Jesus condena lá aqueles que fazem as coisas para serem vistos, ele expôs aqueles que praticavam esses atos religiosos para serem vistos pelos homens. Eles adoravam a Deus só para serem adorados pelos homens. Buscavam a Deus, né? Só para serem vistos como aqueles que buscam a Deus. Adoravam a Deus para ser adorado pelos outros. Não estavam em pecado escancarado, estavam? Não. Estavam num pecado sofisticado. O pecado do orgulho espiritual, ele é mais sofisticado do que os dos incrédulos. A cruz não tem lugar para esse tipo de piedade, pois ela nos humilha. Ela esmaga toda pretensão, ela é o fim da performance. Ninguém a contempla de verdade e se sente grande. Ninguém se sente grande aos pés da cruz. Na cruz, até a nossa humildade precisa morrer, porque até ela pode estar contaminada por um desejo de centralidade. Até a nossa humildade. O Evangelho não nos chama a parecer humildes, nos chama a morrer para o eu, para o velho homem. A verdadeira humildade não é consciente de si mesma. Ela não sabe que é humilde. Ela não se examina no espelho da modéstia, ela se perde no reflexo de Cristo. Disse Josemar Bressa sobre isso. Quando realmente vemos sua glória, sua graça, sua cruz, não há espaço para se gabar, mas apenas para gratidão e silêncio. Diante de Cristo, que se fez servo, a única glória que nos resta é a dele, disse o Bessa. Então hoje eu queria fazer esse alerta. Cuidado com a vanglória, cuidado com a autopiedade, cuidado com o orgulho. Porque nunca houve um tempo onde eles foram, não é nem deixou de ser combatido, agora eles são incentivados. São incentivados, são aplaudidos mesmo pelos homens. Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Que esse encontro transformador aconteça em nossas vidas. Não se engane, ser membro da igreja não significa que você já esteve aos pés da cruz alguma vez de verdade. Não se engane, ser membro batizado de uma igreja não significa que você já foi quebrado dessa maneira no seu orgulho. Nem comigo, nem com vocês. Nós precisamos ansiar por algo tão transformador, tão libertador, quanto esses que nós citamos aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pelos textos que nós lemos ou citamos. Eles são luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Obrigado pelos homens do passado que o Senhor usou para nos legar tal reflexão. E também, ó Deus, pelos que ainda estão vivos e ainda erguendo a bandeira do Evangelho Santo da Graça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos ajude, Senhor Deus, a chegarmos até os pés da cruz e ali, ó Deus, permanecermos até que o Senhor volte,
para que o orgulho, a vanglória, a autopiedade não sejam mais a nossa identidade, mas a nossa idade seja real em Ti, pela graça. É o que nós oramos por amor de Ti mesmo. Amém.